A gente começa o nosso programa com um clima gostoso, de força, de coragem, de fé. E para participar do nosso bate-papo, eu já começo com eles que durante 3 meses e meio superaram os seus limites, acreditaram nos seus sonhos, deram um novo rumo para as suas vidas. Aos 54 anos, ela, que é mãe de 2 filhos, perdeu 32 quilos e provou que a mulher pode se reinventar aos 50 anos, viu? Eu vou receber aqui a Anice, que é muito querida e tá aqui num estilo todo bonitão. Já conversamos um bocado. Obrigada. Lá no camarim é uma honra te receber, viu, Anice? Eu vou te pedir para sentar um pouquinho, que eu quero apresentar ele, que sofreu com sobrepeso desde os 11 anos de idade. Aos 30, ele superou seus limites, perdendo 51 quilos. Em 3 meses e meio, 51 quilos. Ele está aqui hoje e nós vamos receber o campeão do reality show Além do Peso, programa que passou dentro do programa da tarde da TV Record, um quadro dentro do programa da tarde da TV Record, terminou agora em junho e eles vêm para cá hoje abrir um pouco o coração e contar essa história de superação. Com vocês o campeão Daniel Araújo, muito bom te receber. A gente começou o programa com uma música sua, você é músico, legal. humorista. Isso aí, desempregado. E magro. E agora ex-gordo. Ex-gordo. Que coisa maravilhosa, né? Muito bom, muito bom. Muito bom te receber, Daniel. Prazer Vamos sentar é meu. ali pra gente conversar um pouquinho. E aí, gente, tem a brincadeira de mito e verdade? Quem dá o veredito final é alguém que vive constantemente uma vida cheia de informação, de conhecimento, batalhando, trabalhando com excelência pela saúde. Ele que é meu médico, meu amigo, muito querido, tem milhares de seguidores no Instagram, Dr. Mohamed Barakat. Que bom te receber, viu? Que bom voltar aqui. Muito obrigada. Obrigado você pelo Seja convite. bem-vindo. Olha, você pode Oi. escolher ali um lugarzinho do lado do Daniel. Tudo Nice bem? e o Oi, Daniel. tudo bem? Prazer. Doutor tá chegando agora, né? Dizem assim, Senta televisão. Pode sentar. Todo mundo se cumprimenta antes, depois cumprimenta de novo. Não, mas ele tá chegando agora e vai te agora, apresentar. verdade. Já falei pra turma que tá em casa. O Daniel e a Anice participaram do quadro na TV Record. O Daniel foi o vencedor. Perdeu Parabéns. 51 quilos em 3 meses. E a Anice perdeu quantos quilos, Nice? 32,5. 32 Em 3 quilos e meses. meio em 3 meses. 3,5. E hoje a gente vai fazer a brincadeira com eles de mito e verdade sobre emagrecimento. Daqui a pouquinho a gente vai receber também a chefe de hoje, que é a Lu Neves, que eu pedi para ela hoje caprichar com uma dieta bem leve, então ela vai ensinar a gente a fazer uma abobrinha recheada. Mas a Lu Neves tem novidades também e ela está começando um protocolo de emagrecimento do Dr. Barakat, não é Verdade, isso? verdade. Então a gente trouxe a Lu Neves também. E aí essas plaquinhas, de um lado verdade, do outro lado mito, para a turma em casa aprender um pouco mais sobre emagrecimento. Bom, doutor, tem novidades nesse setor, nessa área? Absolutamente nenhuma. As pessoas estão sempre em busca de uma novidade. E a verdade é a mesma. Reeducação alimentar. As pessoas acreditam, muitas vezes, aquelas que estão tentando ter um estilo de vida saudável, se surpreendem quando conversam e entendem que ainda não estão, não estão aplicando uma dieta adequada. Existem muitos produtos industrializados que geram essa enganação, porque a pessoa fica muito em busca do diet, do light o tempo todo e esquece de fazer o mais importante, que é uma reeducação alimentar a partir de alimentos naturais, preparados em casa, alimentos saudáveis, sabe? Feitos em casa. Essa é o mais importante, é entender que há necessidade de uma reeducação. Horário, frequência, porções de comida, associar um bom sono, associar uma boa atividade física, mesmo que seja iniciante, moderado e depois evolua. Essa combinação de fatores multifatoriais, né, emocional, psicológico, alimentação, atividade física, o sono adequado, esse conjunto é que vai gerar o sucesso. Que joia. Daniel, você que perdeu 51 quilos nesses 3 meses e meio, eu sei que quando você saiu do reality, você acabou no primeiro mês engordando 4 quilos, mas já voltou para o peso que você tinha adquirido lá, né? E como é que está hoje essa parte que o Dr. Barakat falou agora de reeducação alimentar? O mais importante que eu acho que nós aprendemos lá dentro foi essa questão mesmo de mudar a cabeça. Então, não só mudar os produtos na prateleira do mercado, mas mudar a compulsão mesmo, né? Eu achava que era normal o meu peso, o meu tamanho, eu ia vivendo a vida do jeito que tinha que ser.
Então, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar no peso que eu tô agora. Eu tinha feito dieta uma vez só na minha vida e sempre com a ajuda de remédio, sempre com alguma coisa milagrosa e tudo mais. E lá a gente aprendeu que não podia tomar nada lá dentro, era só atividade física e alimentação. E aí sempre a mente forçando a gente a parar. Não faz essa atividade, você vai passar mal. A gente tinha tontura, a gente sentia dor e ele sempre falando, não para. Então a gente conseguiu vencer, superar os limites da cabeça, né? E hoje em dia esse limite está superado ou é um dia de cada vez matando um leão por dia? Todo dia é uma nova luta. Todo dia, pelo menos eu acordo me achando ainda gordo, eu me acordo pensando o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, quanto que eu vou correr. E é uma rotina, né? É mais uma questão de disciplina do que descobrir algum segredo. Estilo de vida. É um estilo de vida. E Nice, como é que tá hoje, Nice? Você saiu de lá com quantos quilos? Eu saí de lá com 67 quilos, mantenho 67 quilos, né? Só que agora eu tô comendo um pouco mais do que eu aprendi lá. Ela me contou até que já comeu um pedacinho de pizza. Sim, comi um pedacinho de pizza. Passou mal depois, ela me disse, não foi isso? Passei mal, porque agora eu acho que o meu organismo acostumou, né? Do ritmo que eu aprendi lá. Mas assim, o importante para mim, eu me redescobri, eu sou uma nova mulher. Por quê? Porque antes eu não me olhava no espelho, doutor, sabe? Eu me sentia uma gorda e a minha vida era totalmente sedentária. Eu ficava na minha loja sem fazer nada o dia inteiro, comendo. Quando eu fui para o programa, eu aprendi a superar tudo isto. Tanto que no primeiro dia de programa, nós corremos 4,5 km. Eu com 100 quilos, ele com 150, né, Daniel? 160. E vocês conseguiram Eu correr cheguei esses em 4 último quilômetros? lugar, eu chorava. Eles me colocaram lá, então foi assim, é uma superação para mim, mas eu cheguei e dali para cá eu vi que eu podia muito mais preparar minha cabeça para alimentação, para as coisas que eu queria de melhor para minha saúde. Doutor Baracate fala uma coisa sempre que eu vou à consulta, que eu converso com ele, que é a gente descobrir novos prazeres e não focar só na comida, né, doutor? Isso mesmo. Muitas vezes a gente decide que o maior prazer da vida é comer. Você me falou lá no camarim sobre isso, né? Que o seu prazer era juntar a família na sua casa para fazer aquela almoção, Sim. ir no restaurante comer bastante coisa gordurosa, né? Então, eu sou descendente de italiana, né? A minha sogra é italiana, ela mora comigo. A minha família é de muita massa, macarrão, a gente come muito bem. Eu achava que o prazer da vida era isso, reunir a família e comer. E eu estava fazendo tudo errado, porque eu estava alimentando mal meus filhos, meu marido e minha sogra também, que ela tem diabetes, triglicéridos, essas coisas. Agora eu mudei totalmente a alimentação da minha casa. E qual que é o prazer da tua vida agora? A minha prazer é ser bonita. Meu marido me acha bonita. Mudou a relação de vocês? Nossa, muito, até sexual, É sabe? Eu me liberei mais para mostrar mais meu corpo pro meu marido, porque quando você é um pouquinho rechuchudinha, você se retrai um pouco. Você tem medo, tem vergonha, aquele lá vai te achar gordo, seu Me esposo. contaram que agora você gosta de passear no parque, levar o Nossa. cachorro para passear. Eu ando de bicicleta, levo o cachorro para passear, faço academia, eu faço tudo a pé, não ando mais de carro, é difícil, só se for muito longe mesmo. Eu aprendi que o exercício físico é muito importante para a vida da gente. Ó, gente, esse é um assunto importante e a gente vai tratá-lo com muito respeito, muita seriedade. Eu tenho mais 3 blocos para falar sobre emagrecimento. Tenho aqui o Dr. Mohamed Baracate, que é um especialista no assunto, é alguém que está sempre acrescentando muito conhecimento no nosso dia a dia. Inclusive, eu já te convido para seguir o Instagram do doutor, que é Dr. Baracate, que é o máximo. Hoje eu acabei de ver um post que você fez sobre os sucos de caixinha. É isso Esse é mesmo. um primeiro mito, né? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, o que acontece, que ela colocou muito bem, as pessoas entram numa zona de conforto. O indivíduo que está com sobrepeso ou obeso, ele se esconde um pouco da sociedade. Ele tem um comportamento mais fechado. E aí, então, ele mantém os mesmos hábitos e vícios, que era esse hábito de ter a alegria de estar com a família, mas de executar o vício em conjunto. É verdade. E aí eles se escondem atrás dessa gordura e não se permitem atividades externas, praias, academias. E aí, muitas vezes, quando eu vejo um indivíduo pronto para uma mudança na minha clínica, eu digo, você está pronto para a mudança? Ele, lógico, não, acho que você não está entendendo. Vai mudar muita coisa na sua vida. Você está pronto para sair de trás dessa capa e enfrentar o mundo, encarar o mundo diferente, o mundo te olhar com outros olhos? Porque você vai ter que mudar seu comportamento e novos desafios você vai ter que enfrentar.
Porque o mundo está te esperando, você está escondido de uma maneira a esse hábito e a esse estilo de vida. Você vai ter que mudar o seu estilo de vida e vai ter que enfrentar novas barreiras, como caminhar no parque, fazer academia, não ter vergonha de estar mudando o seu estilo de vida. Mas o mais importante é resistir ao comportamento das pessoas próximas que tentam mantê-las na mesma posição. Há uma resistência muito grande de quem está tentando mudar o estilo de vida nos amigos e nos familiares. Para com isso é bobeira, deixa para lá. Principalmente quando está tendo sucesso, sabe? É um comportamento humano comum, apesar de não ser saudável, de resistir à melhora da pessoa que está do lado. Mas isso eu costumo dizer assim para os meus pacientes. 10 pessoas vão ficar te criticando, mas ao final do seu sucesso, 2 vão encostar e falar, amigo, me ajuda, como é que foi isso? Me ajuda isso. Eu quero ter essa experiência que você teve. Já tá e aí então isso. você ganha uma confiança e começa a ser referência para os seus amigos. E aí então você tem uma nova responsabilidade agora. Porque verdade, agora você doutor. agora mudou, você saiu daquela situação e está numa outra de liderança, que eu posso chamar. Você vira um embaixador da saúde. Pronto. Nossa, E agora tem que ter um verdade. comportamento agora. Quando você for comer, se alimentar, manter esse novo estilo de vida. Quando for comer uma fatia de pizza, Sim. sem problema Sim, nenhum, lógico. e voltar ao comportamento da dieta normalmente, como todo mundo tem que, Sim, é como verdade. todo mundo tem que viver normalmente. Eu também vou comer minha pizza num domingo ou outro. Mas eu costumo dizer que para mim uma pizza com fome é só uma esfirra grande. Então eu janto em casa, Sim, eu me alimento bem, verdade. eu vou para pizzaria sem fome. Não posso estar faminto numa pizzaria. Então são truques no dia a dia que você vai executando para poder viver socialmente bem com todos, mas sem que com isso você fuja totalmente da sua dieta ou tenha algum tipo de prejuízo. Sim. É hoje que a gente vai aprender muita coisa. Segura aí que eu volto já já, tá bom? Nossa Vida Melhor está de volta. Hoje eu tenho pessoas incríveis aqui. Dr. Mohamed Barakati, que é um médico especializado em emagrecimento, pós-graduado especialista em nutrologia e metabologia. Ele tem ajudado milhares de pessoas a encontrarem o peso ideal, na verdade, a saúde ideal e o estilo de vida que faz a nossa vida cada vez melhor, isso que é importante, né? E eu tô aqui também conversando com o Daniel. O Daniel Araújo foi o primeiro colocado no quadro Além do Peso da TV Record. Obrigada, TV Record, pela liberação do Daniel. E tô também aqui com a Nice Federighi, que foi a segunda colocada lá no quadro da TV Record. Ambos perderam muito peso. Daniel, mais de 50, Nice, mais de 30. E a minha primeira pergunta, eles têm a plaquinha de mito e verdade, é: o emagrecimento saudável deve girar em torno de, no máximo, 6 quilos ao mês. Mito ou verdade? Saudável? Vamos lá, mito ou verdade? O Daniel acha que é verdade, a Nice acha que é mito, doutor? Olha, de uma forma geral, até 2 quilos por semana. Até 1,5 kg, 2 quilos por semana, de uma forma geral, sim. O que acontece é que eles talvez estejam tirando como referência a perda de peso deles e a perda de peso deles com uma aparência saudável que eles estão, que foi de sucesso. É que indivíduos com grande perda, com grande quantidade de peso a ser perdida, tem uma velocidade maior no seu início. Uma grande velocidade, que na verdade nada mais foi do que a exclusão de todos os alimentos industrializados, lixos alimentares, e há uma desintoxicação e uma perda de peso inicial muito grande, que é muito mais pela parada de inclusão de alguns alimentos do que pelo início da dieta ou de alguma outra coisa. Então isso muda um pouco a média do emagrecimento deles, apesar de ter sido saudável. Mas a média eu concordo como verdade, de 6 quilos, uma média próxima disso. Ok, muito bem, você tá Bugadinho, afiado. Cláudio, não? Apesar de porque eles talvez tiveram como referência o caso deles, que foi saudável. Mas o caso deles tem uma conta extra. Aliás, a gente tem até foto dos meninos, tanto do Daniel quanto da Nice, eu vou pedir para colocar. A conta deles foi extra porque eles tinham muito peso, é Tinha isso? muito peso. Muito, Porque se botar essa pressão na sociedade de que tem que perder 10, 12 quilos por semana, uma pessoa que tem 8, 10 quilos para perder não consegue perder isso. Ele vai perder 1, 2 por mês até chegar no Gente, seu que peso. diferença vocês, Muita, hein? Meus parabéns. Sensacional. Olha, Daniel. Muito bom, muito bom. Eu adoro ver isso. Bom, segunda afirmação, meninos, Nice, Daniel. A obesidade é uma doença, mas essa doença não tem cura, apenas controle para o resto da vida. Mito ou verdade? Verdade. Eles acham que é verdade. Doutor, Se a obesidade não tem cura, ela tem que ser controlada para o resto da vida. olha, é difícil responder isso porque eu não sei a conotação, mas é assim.
Para o resto da sua vida, você vai ter que ter um estilo de vida novo. Fato. Mas a partir do momento que você tem um novo estilo de vida, você está curado. Então, tem isso, mas né? entendeu? Depende do ponto de vista. Mas entendendo que é uma mudança para o resto da vida, então é verdade. É verdade. É verdade. Né? Tem que mudar tudo. Como o doutor Baracate falou ainda há pouco. O paciente que chega na clínica dele, ele pergunta, você está preparado para a mudança? E a mudança Pra grande? todas as mudanças? Para todas as mudanças, né? Vamos lá. Terceira está mais fácil. Para emagrecer, precisamos usar os produtos light ou zero. Mito ou verdade? Eu acho que é mito. Os dois acham que é mito. Eu acho que ele já houve uma conscientização por parte deles. Provavelmente, se pegasse alguém de início, ele ia dizer... Antes, eles iam dizer que sim, tenho certeza. Verdade. Mas eu acho que a experiência que eles tiveram não foi a busca por um produto industrializado diet ou light, mas por uma busca de uma alimentação mais saudável. Porque não está entre light e diet isso. Mesmo porque muitos produtos light estão carregados de gordura e de caloria. O light não quer dizer baixo valor calórico. E o diet não quer dizer nada mais do que só exclusão de açúcar. Sim. Então, há uma série de outros produtos que vão prejudicar o emagrecimento. O diet é uma ideia para o diabético, que não quer o açúcar. O light é mais baixa caloria, mas nem por isso são produtos saudáveis. Então, na minha opinião, pessoal, eu concordo plenamente com ele. Perfeito. Vamos lá, próximo. Suco detox ajuda na perda de peso. Aliás, essa semana falou-se muito, não só do suco detox, mas também daqueles kits detox, das cápsulas detox, né? O Ministério da Saúde pegou aí de forma firme nas farmácias que manipulam esses produtos. Então, a afirmativa é, suco detox ajuda na perda de peso. Mito ou verdade? Mito. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que a palavra detox está sendo usada de forma pejorativa. O detox, ou a desintoxicação, nada mais é do que um processo de desintoxicação do corpo. E nele, a primeira coisa que entra numa dieta detox é excluir tudo que há de industrializado, congelado, processados e embutidos. Refrigerantes, sucos de caixinha, tudo que é industrializado. Esse já está sendo um processo de desintoxicação. E o suco detox nada mais é do que um dos elementos nesse processo de desintoxicação. Então, isso é o que é realmente uma desintoxicação. Entretanto, na pergunta, o suco não é a coisa mais importante, e muito menos quando então a indústria ou o mercado vê essa oportunidade de vender um montão de produtos que não são naturais, nem tão saudáveis, de forma com a palavra detox, que tem um apelo muito grande. E então eu concordo com eles que o suco em si não é o processo mais importante. Muito bem. A outra afirmativa, tomar água morna em jejum emagrece. Mito ou verdade? Mito. Ah, eles acham que é mito. Eu tô achando que eles são afiados e eu vou pedir para a produção preparar a Lu Neves para entrar. A Lu Neves está começando o protocolo de emagrecimento, inclusive com o doutor Baracate, e eu acho que a gente vai ter aí um contraponto de opiniões. Então eu quero ouvir a opinião de quem ainda não passou por esses 3 meses de bastante superação. Sim. É mito ou verdade? Água morna em jejum emagrece? Não, água morna não emagrece. Não vai ser água morna que vai emagrecer. Existe a cultura de algumas pessoas colocarem limão numa água, numa temperatura ambiente, para tomar em jejum, numa ideia de alcalinizar e também nesse processo de desintoxicar. Mas a água morna, ou essa água mesmo com limão, não emagrece. E o que é alcalinizar a água? Alcalinizar o ambiente, porque nossas dietas, os nossos alimentos, tudo pode ser classificado entre alimentos ácidos e alimentos alcalinos, é o pH. O problema é que os produtos industrializados são altamente ácidos. Por exemplo, um refrigerante qualquer tem um pH de 2,2. É muito ácido, ele provoca uma acidez no organismo. Alimentos à base de carne, processados, carboidratos refinados, então eles são muito ácidos. E a ideia é que e essa tem sido o estilo de vida de alimentação da grande população. Então a população está acidificando demais a sua dieta, porque está comendo produtos prontos. Então, as pessoas estão lançando alguma alternativa para melhorar o ambiente do organismo. E a água com limão é uma dessas alternativas para tentar buscar esse equilíbrio diante de uma dieta distorcida, uma dieta errônea. E esse equilíbrio ajuda no emagrecimento? Ajuda no equilíbrio da qualidade de saúde, acima de tudo. O emagrecimento é uma consequência disso. Pode acontecer ou não, mas basicamente o que promove é uma melhora na qualidade de vida. Então seria bom que todo mundo tomasse água com umas gotinhas de limão? Seria bom que ninguém precisasse tomar água com limão, porque não está comendo tantos alimentos industrializados
industrializados ácidos. Isso seria o ideal. Muito boa a resposta, né? E é assim mesmo, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está sempre driblando, querendo driblar aquilo que é, não sei, não deve nem existir essa palavra, mas é indriblável, porque a gente não pode driblar a nossa Cláudia, saúde, não tem jeito. é isso né? Teve uma época que falaram que vinagre emagrecia. Aí vai a louca aqui tomar 1 mês de vinagre. Fui parar no hospital com dor no estômago, tive que fazer um tá tratamento brincando? rigoroso. Você tomou E não vinagre? emagreci nada. Tomei esse é o vinagre problema. com água 1 mês, todo dia. São lançadas em jejum. pérolas da mídia, né? Então, essa fruta, ou essa semente, ou esse chá, ou vinagre, vez ou outra são lançados isso. É verdade que muitos deles são coadjuvantes importantes. Sim. Mas dentro de um contexto organizado e não isoladamente. Esse é o problema. Perfeito. A dieta da proteína emagrece, mas todos que a fazem voltam a engordar muito rapidamente. Mito ou verdade? Essa aí eu tô no meio aqui, ó. Eu também. Eles estão em dúvida, eu também, doutor. Eu acho que é mito. Olha, a ideia é o seguinte, a princípio, uma dieta com exclusão de carboidratos, entendo que cada 1 grama de carboidrato retém 3 gramas de água. Então, quando você se propõe a não comer absolutamente nenhum carboidrato, a princípio o que você está tendo é uma desidratação, você está perdendo muita água. Então, há uma perda de peso. No momento que esse indivíduo coloca o carboidrato de novo, ele vai ter uma retenção de água novamente. Então, sim, essa dieta cetogênica é uma dieta boa, não do jeito que é feito por aí, com muita gordura suja, que a gente chama. O ideal é uma dieta de proteína com gorduras saudáveis, abacates, ovos cozidos, azeite, castanhas, óleo de coco, que são gorduras do bem. Só que dentro desse equilíbrio, a pessoa se mantém magra enquanto se mantiver nessa dieta. A partir do momento que ela começa a introduzir carboidrato, ela começa a reter um pouco de água. Tudo depende do equilíbrio. O problema é que quando alguém se propõe numa dieta sem um entendimento do contexto, ela começa a emagrecer com uma dieta de proteína, mas ela não sabe mais como se alimentar depois que emagrecer. E aí ela volta a errar na inclusão desse carboidrato em excesso, num carboidrato ruim, um carboidrato sujo, e volta a engordar. Então é possível, sim, você emagrecer, mas para se manter magro após essa dieta, você tem que manter a exclusão do carboidrato. Ou ter uma... porque o que acontece é que a pessoa emagreceu na dieta cetogênica, mas não teve a reeducação alimentar. Então, quando ela volta para a vida, ela volta para a sociedade, ela ainda não sabe como comer, como se comportar, e corre o risco de voltar a engordar pelo excesso de inclusão desse carboidrato. Ok. Proteína a gente lembra que é encontrada nas carnes, nos ovos, na soja. Carboidrato nas farinhas, principalmente as integrais, que são as melhores, as raízes. As frutas também têm carboidrato? As frutas têm um carboidrato inteligente. Isso é muito importante você colocar, porque isso é uma surpresa para a sociedade. Eu costumo dizer, quando tiver fome, coma fruta. Quando tiver sede, beba água. Porque o suco não nutre, o suco não alimenta como a fruta e engorda, porque o suco em excesso é só frutose. Aliás, frutose em excesso é um dos maiores causadores de gordura hepática, de esteatose hepática. O maior causador de esteatose hepática não alcoólica são os excessos de suco de fruta. Você vê que o comportamento americano, o indivíduo largou a Coca-Cola, mas ele anda com jarras de suco de laranja. E se eu comparar para você, tem mais açúcar uma porção de suco de laranja do que uma Coca-Cola regular. Então não é essa a saída. Entretanto, quando você come a fruta, ao mastigar a fruta, ao liberar a fibra do açúcar na fruta, você tem uma degradação e uma liberação lenta e equilibrada. Quando você toma um suco, Cláudia, o que você está tomando é só o açúcar da fruta, porque o que presta da fruta você jogou fora. A casca, a fibra, aquilo que ficou no liquidificador, na centrífuga. Então você separou o que presta, separou o açúcar da fibra. À medida que você come na fruta, esse dano da frutose não acontece. Só no suco, em excesso, não é nada saudável, engorda e ainda acumula a gordura no fígado. E ainda pior, se for suquinhos de caixinhas industrializados, porque eles são adoçados com xaropes de milho, que é uma forma barata, mas é um açúcar muito alto. Mesmo não colocando naqueles sucos diet, eles têm excesso de xarope de frutose, que é muito açúcar de fruta. Perfeito. Bom, só voltando, a fruta é considerada um carboidrato. A fruta é considerada um carboidrato e saudável dentro de uma dieta. Excluir a fruta é uma besteira. A gente tem legumes como cenoura, batata doce, mandioquinha, que também são carboidratos. Existem as raízes, os tubérculos, que são a mandioca, batata doce, inhame. Eles são carboidratos de baixo índice glicêmico, que é o que a gente chama de carboidrato bom. O que é o carboidrato bom de baixo índice glicêmico? É aquele que depois que você ingere, libera lentamente o açúcar. Porque carboidrato que você põe como uma farinha branca, que libera açúcar muito rápido. E esse pico de açúcar gera um pico de insulina. Começou o problema.
Porque o pico de insulina baixa o açúcar e a insulina continua alta e você continua com fome, vai lá e come. Então, à medida que você come muito carboidrato simples e farinhas, você fica saciado naquele primeiro momento, mas você continua. Sabe aquele bolo de cenoura? Vou comer só um pedaço? Come ele Aí você inteiro. vai, daqui a pouco, 1, 2 horas, mais um pedaço, mais um pedaço. Por quê? Porque a sua insulina não abaixa. Porque ela permanece alta à medida que você fica jogando esse açúcar. À medida que você come um alimento de baixo índice glicêmico, os integrais, ou as batatas doces, os tubérculos, você tem uma liberação lenta desse açúcar e da insulina também. Então a saciedade é mais prolongada. Perfeito. Aprendendo, hein? Aula de nutrição. Eu volto já para a gente continuar conversando. Ai, gente, nossa Vida Melhor tá de volta. Você não faz ideia do que é o bastidores desse papo aqui, viu? Com esses queridos. Dr. Baracate, que é um especialista em nutrologia e metabologia. A chefe Lu Neves agora tá fazendo parte aqui, é nova integrante do nosso bate-papo e tá começando um protocolo de emagrecimento, né? Isso, comecei no sábado, na Começou verdade. no sábado. Fiz os 2 primeiros dias, né, que são deliciosos. Tudo bem, mas assim, agora segunda-feira eu comecei a dieta de fato, né? E aí? Não, tô super bem. Na verdade, eu achei que eu fosse ter hipoglicemia, piripaque, alguma coisa assim, mas não tive nada, graças a Deus. Como eu tenho açúcar um pouquinho alto, quando eu fico muito tempo sem me alimentar, eu normalmente me dá hipoglicemia. Mas até agora não tive nada. Não tem fome, mas levando em consideração que eu passo o dia inteiro dentro de um ateliê de bolos e doces, se eu falar que vontade de comer não dá... Dá, né? É assim, já é vício, né? Que nem pipoca. A gente vai comendo o dia inteiro, agora não pode mais. É verdade. Lu, a gente já ouviu um monte de coisas preciosas do Dr. Baracate. Daniel e Nice contaram um pouquinho da história deles, que você também já conheceu lá no camarim. E a gente está fazendo mitos e verdades agora. Então, uma série de perguntas aqui e o Dr. Baracate que vai dar o veredito. E a gente te colocou no bate-papo porque esses dois estão craques. Eles sabem tudo de emagrecimento, viu? Meu Deus. Mas vamos lá. Próxima afirmação. Shake de emagrecimento substitui uma refeição principal e emagrece sim. Mito ou verdade? Eles acham que é mito e a Lu acha que é verdade. Doutor Baracate. Olha, eu vou tentar justificar essas respostas. Eles já emagreceram e já descobriram a verdade, que isso é um mito. Como a Lu ainda está em processo de emagrecimento, eu acho que logo, logo ela vira isso. Ela vira, né? Mas Olha, se eu trocar um hamburgão por um shake, ajuda. Se for só a carne, não. Agora, se for ele inteiro... Veja só, a ideia de trocar um alimento que não seja saudável por um shake pode ser interessante por conta de você não se preocupar com o que vai alimentar e porque aquilo já tem um valor calórico determinado. Mas você não está aprendendo a viver. Que a grande sacada é nunca aceitar a ideia de que um shake pode substituir uma refeição. Ah, mas eu quero emagrecer. É só fazer a refeição adequada. Talvez não a refeição que você fazia antes. Você entendeu? Ah, mas o shake é melhor do que o que eu como. Sim, é melhor do que o que você come, mas não é melhor do que o que você poderia e deveria estar comendo. Então, jamais um shake, seja ele qual for, de qualquer marca, substitui uma refeição em valor nutricional, em qualidade de vida e muito menos num processo de emagrecimento. Entenda que quando você come um alimento, você gasta a energia daquele alimento para processar a digestão dele. O shake já vem todo o valor nutricional pronto. Você não gasta quase energia nenhuma para absorver aquilo. Seu corpo fica preguiçoso. Então, deve ser ao máximo alimentar com mastigação, com digestão, com esse processo todo. Queima a caloria, comer saudavelmente. É isso aí. Parabéns. Obrigada. Muito bom, obrigada. É bom, hein? Ele é bom Ele é fantástico. Foi reprovada. É o meu médico, Daniel. Você acha? Eu escolho bem. Olha, a próxima afirmação, aliás, bem difundido essa frase aqui, as pessoas falam muito com tranquilidade e com certeza. Vamos ver se é mito ou se é verdade. De manhã, bolacha e água e sal é ótimo, emagrece, tem baixas calorias. Bolacha, água e sal. Tem verdade em um ponto, mas o resto acho que Os três acham que é mito. A Letícia lá no camarim acha que é verdade, doutor. Olha só, buscar uma saúde e emagrecimento só contando com o valor calórico é um erro. Nós temos que buscar o valor nutricional, densidade nutricional. E num biscoito de água e sal industrializado não tem nada disso. É tudo processado, ainda mais tem gordura hidrogenada, que é gordura trans, porque tudo aquilo que é crocante, saboroso, e você faz perigoso. Tem alguma coisa trans ali dentro. Essa é a verdade. Salgadinho, Daniel. E isso é muito importante colocar. Nunca é igual. As pessoas às vezes fazem uma tal de dieta de pontos, dieta de caloria. Ah, mas um brigadeiro que tem 100 calorias é a mesma coisa que uma maçã. Mas nunca é igual isso.
uma caloria vazia de um brigadeiro nunca tem um valor nutricional de uma maçã. Então, sempre opte por um produto de caloria talvez baixa no processo de emagrecimento, mas com valor nutricional. Perfeito, muito bom. Minha mãe é nutricionista e ela sempre falou assim, você já viu alguma mistura de água com sal virar um biscoito? Nossa, não é mesmo, né? Não, ela não, sem enganação, isso é cheio de farinha, cheio de gordura. Né? Água com sal não vira biscoito em lugar nenhum. Meninos, beber durante a refeição engorda. É mito ou é verdade? Esse eu já aprendi. Verdade? Olha, engordar não é a palavra certa, mas processa uma má digestão e a pessoa fica indisposta, fica distendida, estufada. E aí o metabolismo abaixa, você não consegue fazer a próxima refeição. Agora, se for beber sucos e refrigerantes, mas especialmente sucos, engorda sim. Engorda. Porque você está enchendo o seu corpo de açúcar. Você está lá comendo um carboidrato, uma proteína, uma verdura, um legume e um montão de açúcar de fruta. E se for refrigerante zero? Ok, não tem caloria, mas tem tantos outros malefícios no refrigerante zero. Eu diria para você, tem o gás, tem corantes, muitos corantes, mas especialmente o pH, Cláudia. Você sabia que para você equilibrar a osmolaridade do seu organismo após a ingesta de uma latinha de refrigerante, você tem que beber uma média de 30 a 40 copos d'água? Então, agora imagina um indivíduo que acorda e toma o seu refrigerante, seu copo de refrigerante e começa o dia assim, já. Então ele já está devendo 30 copos d'água no dia. Quem é esse indivíduo que vai beber essa água para equilibrar o seu organismo? Não vai. Não tem, é verdade. Porque quem bebe esse tipo de refrigerante desse jeito não bebe água. É verdade. Que é um grande veículo importante no processo de emagrecimento. Porque você está numa desintoxicação, você está no processo de emagrecimento, o seu corpo vai ter que eliminar todas essas gorduras e essas toxinas através do fígado e do seu rim, e ele precisa de um veículo que chama água, que é quem vai passar por todos esses filtros e vai tirar do seu organismo. Então precisa beber água no processo de emagrecimento. Dá tchau pro E refrigerante. eu ainda vou te dizer mais, 30 ml por quilo de peso. As pessoas ficam aí, bebo 5, 2, 1 litro. É simples calcular. Uma pessoa de 70 quilos, a 30 ml por quilo, são 2 litros e 100. Uma criança de 30 quilos tem que beber 900 ml pelo menos. Um homem de 100 quilos tem que beber 3 litros de água. Essa é a ideia. Perfeito. É impressionante a quantidade de sódio que tem no refrigerante Não zero. é? Porque a Isso. gente aprendeu a ler, assim, tudo que a gente vai tudo comprar, você lê. olha a tabela nutricional. Esse aprendizado é o mais É o importante, mais porque é o importante. despertar. Né? A pessoa deixou de se enganar através do rótulo, porque andando pelas gôndolas, vendo rótulos coloridos, gritando, salvando que vão ser saudáveis, colocando palavras-chave como detox, orgânico, diet, light, brilha os olhos. À medida que você aprende a ler um rótulo, você fala, você não está Esse me eu não enganando posso, mais. verdade. Você devolve na prateleira. Opa, isso aqui não me engana mais. Você devolve na prateleira. Perfeito. Eu vou chamar uma pergunta das que foram feitas lá na rua. A turma também quer aprender a emagrecer. E daqui a pouco a gente continua. Vamos ver. A minha pergunta é a seguinte, eu fiz uma dieta de restrição de glúten e eu tenho dúvida se eu passar por um período muito longo sem o glúten, se isso vai acarretar algum problema na minha saúde. Eu não tenho nenhuma alergia com glúten, mas eu optei nessa dieta, eu queria saber se isso pode acarretar algum problema futuro. Olha, de maneira alguma, o mais comum é que as pessoas tenham problemas com o glúten. Hoje o glúten está no banco dos réus, né? Já foi a carne, já foi a manteiga. Já foi a gema do ovo. Já foi o ovo e a gema, todos foram liberados, estão todos soltos. Agora o glúten está lá no banco dos réus e está sendo detonado. E eu sou um deles que detona. Eu acredito o seguinte, existe o celíaco, aquele que não pode com glúten. Ponto, acabou o assunto, ele não pode comer, ele já sabe. Toda vez que ele comer, ele vai passar tão mal que em algum momento ele vai aprender e não vai mais comer. Agora, existem níveis de intolerância subjetivas que não ficam muito claras. Então, eu, inclusive, na minha mídia, eu estou promovendo o que estou chamando de Desafio 30 Dias. Desafio 30 Dias, Dr. Baracate, onde eu sugiro a exclusão desse glúten, dessa lactose e de outros produtos industrializados, para que você experimente no seu organismo se houve melhoras na sua saúde. E, para surpresa de muitas pessoas que não são doentes, são celíacos, estão melhorando muito sua rinite, sua sinusite, suas enxaquecas, suas distensões abdominais e gases. E estão descobrindo lentamente que alguns têm algumas leves alterações e intolerâncias a um produto ou outro. Muitas vezes o indivíduo quer fazer um exame de glúten ou lactose e dá negativo. Eu digo, o exame mais simples, mais eficiente e mais barato é experimentar excluí-lo da sua dieta.
E aí, então, você vai experimentar uma sensação nova. Não melhorou nada na minha vida, não mudou nada, ok, você não tem um problema com eles. Mas a partir do momento que você experimenta e desincha, perde peso, se você perde peso é porque você estava inflamando, você estava retendo água com aquilo. Se você melhora a sua sinusite, sua rinite ou a sua enxaqueca, é porque você estava tendo algum processo inflamatório com ele. Então, pare de comer e viva melhor. Na pergunta dela, ela jamais terá um problema por estar excluindo o glúten. Ela vai ter benefícios. Algumas pessoas ficam assim, doutor, e se eu tirar o glúten e a lactose e depois voltar a comer, eu vou ficar doente? Muitas pessoas experimentam isso, elas param e voltam a se alimentar e experimentam uma sensação ruim. Aí elas acham que ficaram intolerantes porque pararam de comer. Não é verdade. É que à medida que se você é intolerante e fica forçando a ingesta desse alimento, o seu organismo se adapta. Ele dá um jeito de equilibrar isso. Afinal de contas, você está socando isso goela abaixo. Então ele vai ter que dar um jeito de você viver e equilibrar. A partir do momento que você retira isso da sua vida por 30 dias, por exemplo, ele entra numa zona de conforto. Ufa! Relaxou. Os anticorpos, os linfócitos, todos os as prostaglandinas, está tudo descansando. Aí você de surpresa vai lá e coloca, e pega o corpo de surpresa. E aí então você realmente sente aqueles sinais de intolerância. E aí que você desperta, eu não me dou bem com esse tipo de alimento. E aí então, essa é a ideia. Mas sempre procure nutricionista. Essas ideias de fazer isso, exclusão, e eu não posso deixar esse recado. Não é nem um médico que a pessoa tem que procurar. O indivíduo tem que procurar, a princípio, evidentemente, talvez o médico, mas a princípio um bom nutricionista que o oriente e o ajude nessa seleção de alimentos. Perfeito. A gente volta para conversar já, tá bom? Nossa Vida Melhor está de volta. A gente hoje está falando sobre emagrecimento. Já aprendemos muito. Se você não assistiu, depois entra no site da Rede Vida, que é redevida.com.br/Vida Melhor, para assistir na íntegra uma verdadeira aula de saúde, viu? De estilo de vida cheio de saúde. Estou conversando com o Dr. Barakat, que é um médico maravilhoso. Ele é especialista em nutrologia e metabologia. A gente hoje tem a participação da chefe Lu Neves, que começou um protocolo de emagrecimento até com o próprio Dr. Barakat. Eu tenho aqui o Daniel Araújo, que foi o vencedor do Além do Peso da TV Record. Quero agradecer, inclusive, a TV Record, Rede Record e a Endemol Shine Brasil. Obrigada pela liberação do Daniel. Obrigada pela liberação também da Nice Federighi, que foi a segunda colocada no quadro Além do Peso da TV Record. Bom, a gente está respondendo as dúvidas. Daqui a pouquinho eu passo para a dúvida que você enviou lá através do nosso site, mas vamos ver mais uma pergunta feita na rua. Pode soltar. Eu queria saber se você já fez alguma dieta maluca, assim, alguma loucura para emagrecer. Bom, eu fiz a dieta da sopa, né? Que a semana inteira eu tomava a mesma sopa. Hoje em dia já é difícil eu tomar sopa porque não aguento mais e não adiantou nada. Eu gostaria de saber realmente se dieta vale alguma coisa e que tipo de alimento que realmente se pode consumir sem engordar tanto, né? Tudo engorda, só não água? Olha, existe essa questão das dietas. Muitos nutricionistas e muitos profissionais criticam o termo dieta. Dieta nada mais é do que a palavra do latim do que dietar. A ideia é a seguinte, muitas vezes se lança de uma dieta para chegar naquele peso. Mas se você não estiver orientado por um nutricionista para que depois desse programa de emagrecimento você tenha de verdade a reeducação alimentar, de nada adianta. Então a dieta pode ser considerada um atalho, uma carona para chegar mais rápido a um peso e aí a partir daí você ter a sua reeducação alimentar e buscar esse equilíbrio. Mas, acima de tudo, o mais importante não é uma dieta, nem nada, é sim a reeducação alimentar, entender o que está comendo, entender a importância daquilo e a finalidade. Afinal de contas, eu vou treinar? Vou. Então, eu vou comer meu carboidrato, eu vou comer meu alimento com uma gordura, porque eu preciso de energia para treinar. Eu vou dormir? Eu não preciso desse alimento agora. Eu não sou um urso, eu não vou hibernar, porque se você come muito carboidrato, se entope e vai dormir, você está dando um comando para o teu cérebro. Estoca. Né? Então, entender quais são os alimentos, as suas necessidades, as necessidades do seu organismo, o alimento adequado para o momento certo, é essa reeducação que é importante para você poder emagrecer de verdade. Perfeito. Vamos ver mais uma pergunta da turma da rua, pode soltar. Eu gostaria de saber se é ideal comer em 3 horas, se realmente dá resultado. E aí? Olha, existem muitas teorias novas de dietas de jejum, dietas intermitentes, que realmente têm fundamento científico. Mas o importante, respondendo ela, nesse programa de reeducação alimentar é fundamental que o indivíduo se alimente em 3 horas, por várias razões. A primeira de todas, quando você come de 3 horas, você está comendo pequenas porções,
Você está comendo antes de sentir fome de verdade, portanto, aquele prato pequeno te sacia. Diferente de você passar horas sem comer e quando se dá conta de que está morrendo de fome, nada sacia além de repetir e repetir o que está comendo várias vezes. Então, comer de 3 em 3 horas, além de reeducar a quantidade, a porção, fazer você ficar saciado o tempo todo, está promovendo um aumento do seu metabolismo. É como se estivéssemos colocando uma lenha numa lareira a cada 3 horas, ou seja, eu não estou deixando aquele fogo apagar. Eu estou toda hora colocando um pouco de lenha para manter aquele metabolismo aceso. Ok. A Mariana Miano, ela é de Americana, ela diz, Dr. Baracate, no seu desafio fala de tirar a lactose. Gostaria de saber qual o benefício que traria para o corpo. Qual é o nome dela? É Mariana, eu que te pergunto, Mariana, vou te desafiar. Exclua da sua dieta no meu desafio por 30 dias e depois você me conta se você teve benefícios. Olha. Mas de uma forma geral, o que ela pode ver lá nos comentários dos posts, inclusive eu posso agora, é dizer que a maioria das pessoas me relata o seguinte: não tenho mais rinite, não tenho mais sinusite e não tenho mais distensão abdominal ou enxaqueca. São sintomas, porque para algumas pessoas o leite produz muco demais no organismo e nas vias respiratórias. E esse muco começa a criar uma condição de rinite e de forma prolongada possibilita a sinusite. Então muitos indivíduos têm problemas respiratórios por conta do leite e pela produção de muco, tanto gastrointestinal quanto respiratório. Perfeito. A Maria Lúcia de Freitas, ela é de São José dos Campos, ela diz, boa tarde, gostaria de saber se o óleo de cártamo altera o humor e se realmente ajuda para a perda da cintura abdominal. Olha, os óleos bons ficaram em alta, né? Então, teve o gooseberry, óleo de coco, óleo de cártamo, todos eles são importantes, mas eles são coadjuvantes. As pessoas jogam muita expectativa em todo produto ou todo nome lançado na mídia. Eles não deixam de ser importantes, eu não quero desclassificá-los, mas eles jamais são o carro-chefe da ideia. Eles devem ser inclusos na sua dieta diante desse programa todo que eu estou dizendo. Não conheço nenhuma alteração no comportamento emocional com óleo de cártamo. Perfeito. A Selma Maria de Carvalho Castro, ela é de Betim. Quero saber se o mau funcionamento da tireoide afeta no emagrecimento e se tem algum tratamento à base de alimentos. Não. Vamos lá. A tireoide é, sem dúvida nenhuma, uma das glândulas ou a glândula mais importante do organismo. Ela é responsável pelo controle do metabolismo de todos os órgãos do seu organismo. Ela é unha, cabelo, intestino, colesterol, emagrecimento. Então, uma tireoide desregulada, ou seja, a sua tireoide não tem capacidade de produzir hormônios tireoidianos, T4 e T3, que atendam à necessidade do seu organismo, então você tem um hipotireoidismo clássico nos exames e na sintomatologia, não tratar a sua tireoide vai sim lhe acarretar no acúmulo de gordura, entre vários outros problemas. E a falta do hormônio tireoidiano não é suplementada de maneira alguma por nenhuma vitamina, por nenhum alimento, somente pelo próprio hormônio. A pergunta é, se você tem um hipotireoidismo e a solução para resolver isso é apenas a complementação de um pequeno hormônio todos os dias pela manhã, qual a resistência de ficar saudável tomando esse comprimido pela manhã? É a quantidade que estava faltando para somar com o que você produz e ter uma tireoide equilibrada. Agora, uma coisa importante que eu não posso perder a oportunidade. As pessoas que têm hipotireoidismo estão tratando e estão equilibradas, elas não têm mais hipotireoidismo. Então, se ela está, nós chamamos isso de eutireoideia, ela está equilibrada. Essa pessoa não tem mais desculpa para falar que não emagrece, porque existe muito disso. Eu tenho hipotireoidismo. Amiga, se você já foi no médico, já está tratada e está equilibrada, você não tem mais hipotireoidismo, isso não é mais justificativa para o seu não emagrecimento. Eu sou uma delas, tomo o meu Synthroid todo dia, eu também. Estou equilibrada, tá tudo certo, né? O Douglas Vagliati de Verê, ele diz, Cláudia, sua querida, por curiosidade, eu gostaria de saber se a pessoa que tomou muitos antibióticos e remédios no passado pode ter mais dificuldade de emagrecer hoje em dia. Tem. Acima de tudo por conta do intestino. Entendo que esse uso inadvertido, exagerado de antibiótico, principalmente automedicação, ele tem o foco de matar alguma bactéria. Mas o nosso organismo é colonizado por trilhões de bactérias. Cláudia, você tem 1 trilhão de células humanas no seu organismo. 1 trilhão. Mas você carrega 100 trilhões de bactérias no seu intestino. Então, nós temos que dar uma devida importância, que é muito negligenciada. A flora intestinal, o microbiota intestinal é de suma importância para a imunidade, para a saúde, para a disposição e para o emagrecimento. Uma flora intestinal desequilibrada pelo uso excessivo de antibiótico, isso acontece,
você perde a imunidade, as barreiras dentro do intestino, o equilíbrio, existe uma barreira. E aí então começam a entrar toxinas, começam a entrar proteínas alergênicas, atravessa essa barreira, e você tem, além de intoxicações, você tem dificuldade de emagrecer e acúmulo de toxinas e gordura. Perfeito. Mas dá para resolver isso Com reposição. Com reposição. De lactobacilos, prebióticos e probióticos. Ok. A Fabiana Verniz, ela é de Presidente Prudente. Olá, boa tarde. Gostaria de saber se para algumas pessoas o excesso de peso pode estar relacionado não só com a má alimentação, mas sim com a genética. Então, isso é muito importante dizer. A genética, ela determina, sim, o que você pode ser ou não no seu futuro. Está escrito no seu genoma todas as características saudáveis e as características de doença. Eu costumo brincar, Cláudia, que nós carregamos no nosso código genético a nossa arma de doença. Sabe a arma? Uhum. Mas para uma arma ser acionada, alguém precisa apertar o gatilho. E quem aciona o gatilho do seu código genético é seu estilo de vida. Então, o seu código genético pode dizer que você vai ser gorda. Mas você só vai ser se você estimular esse código genético, se você se alimentar mal e tudo mais. Eu sou filho de uma mãe bariátrica, meus tios e minhas tias do lado materno são bariátricos. Do lado do meu pai, eu tenho no meu pai 8 irmãos diabéticos infartados e eu tinha 100 quilos aos 14 anos. Então eu estava Maktub, que eu seria mais um gordo bariátrico diabético infartado? Só que não, porque o meu estilo de vida coibiu todo esse código genético. Ele está escrito, mas eu não estou estimulando ele. E esse tipo de comportamento saudável no seu estilo de vida chama epigenética. Eu estou escrevendo o meu código genético novamente. Entendeu? Que maravilha! Isso dá pra gente uma força, né? E é isso que eu quero despertar em você, que você tem essa força de vontade de buscar essa qualidade de vida que é merecida. Só mais uma pergunta, Ana Paula Fernandes, de Anápolis, ela diz o seguinte: queria saber se gengibre com limão e berinjela realmente emagrecem, se tem algum dano para a saúde. Todos os dias de manhã eu tomo com um suco de limão, berinjela, gengibre, uma fruta e couve para tentar emagrecer. Senti benefícios na regulação do intestino, mas gostaria de saber se tem risco ou se é saudável e contempla o emagrecimento. É extremamente saudável, a couve é baixíssima caloria, ela está cheia de antioxidantes, ela é alcalina. Começar o jejum com esse tipo de suco não coado é muito saudável. A gengibre é um termogênico, assim como a canela também é um termogênico, então melhora o metabolismo. Pode sim ajudar a emagrecer. Não estou dizendo que ele emagrece. Ele é um coadjuvante nesse programa de emagrecimento e não há nenhum risco absolutamente em você fazer esse suco matinal. Perfeito. Nosso tempo está acabando, doutor. Alguma consideração final? Amigos, o mais importante é o seguinte. Acima de tudo, não faça nada sozinho. Não procure nenhuma loucura. Procure profissionais que te ajudem. Quanto maior a sua equipe você puder, multidisciplinar, melhor será o resultado. Se você puder ter alguém que organize seu programa de treino, alguém que organize sua dieta e alguém que olhe os seus exames e equilibre possíveis erros metabólicos, a partir daí você está pronto para a sua largada. E a largada é buscar excluir ao máximo alimentos industrializados, alimentos embutidos, processados, sair desse comodismo. Eu costumo brincar, para de mimimi, para de ficar escolhendo isso e colhe aquele. Então você fica confortável com aquele produto diet e se panturra. Eu vejo muitas pessoas, ai doutor, eu estou comendo agora tudo sem glúten e não emagreço, mas ele come 3, 4 saquinhos de sequilho sem glúten. Não é essa a saída. Então é o equilíbrio, as orientações desses profissionais, exclusão desses alimentos industrializados, saia do sedentarismo. Eu não estou nem dizendo ainda atividade física, nem moderada, nem saia do sedentarismo. 3 blocos de 10 minutos de caminhada, você já não é mais considerado sedentário. E sedentarismo está classificado como risco e doença. Você deixou de ser sedentário, você buscou um sono reparador. Sono reparador é dormir fácil, sustentar o sono e acordar disposto. E fez uma reposição de lactobacilos, tem um intestino saudável, você vai ter sucesso nesse programa de saúde, que consequentemente leva ao emagrecimento. Perfeito. Nice, quer deixar algum recadinho final? Qual que é o seu Instagram? Nice Federighi. Lá você posta suas conquistas do dia a dia. As minhas conquistas, o que eu faço na academia, né? Para ajudar também um pouco as pessoas. Ajuda, né? Eu gosto. Adoro seguir essa turma toda que tem esse Inspira os demais. As pessoas precisam de motivação e inspirações. Precisa mesmo. Daniel, lá também você inspira a turma? No meu Instagram também inspiro. Eu coloco as minhas músicas, piadas, às vezes a dieta, quando dá tempo. Daniel Sete Araújo. Mas o mais importante, eu acho que é o pessoal ter consciência, porque eu vivi isso.
é a pessoa entender que um estilo de vida diferente não significa que não irão ter erros de percurso. Só que às vezes a pessoa já desiste no primeiro ou no segundo tombo, a pessoa já fala, não, isso não é pra mim. Muito bem colocado. O que importa é você insistir, acreditar. E quando você não estiver conseguindo, como aqui a Rede Vida fala muito de fé, né? Você tem que ter fé e acreditar que Deus vai te ajudar. Eu sou prova viva disso, perdi 50 quilos, ela 30. Tenho certeza que se a gente não tivesse fé também e coragem de fazer, a gente não chegava lá. É determinação, né? É isso aí, parabéns. Lu, daqui a pouquinho você ensina a abobrinha light. Hoje tô super light. Me Ah lá. comportei pra não levar bronca. E tá inspirada pela dupla. Tá Sim. Vai chegar Eu lá. indico o médico e dou a forcinha extra, entendeu? Nossa, esse tratamento aqui é perfeito. Até porque o que eu ouvi hoje do Dr. Baracate, eu acho que é um recado muito importante que a gente tem que guardar sempre. Você decidiu ter uma vida saudável, você decidiu por mudanças. Encarar essas mudanças que são maravilhosas, porque você merece ser mais saudável e ser feliz, né, doutor? É isso aí. Muito obrigada. Deixa eu passar os contatos do Dr. Baracate. Já falei pra você seguir ele lá no Instagram, né? É o máximo. E tá agora com o Snapchat, né? Snapchat realmente virou uma febre. Essa mídia é uma relação muito grande de intimidade, porque os meus seguidores permitem que eu entre na casa. Meus seguidores dizem, doutor, minha mãe, meus filhos, estamos todos ouvindo o senhor enquanto estamos na cozinha, jantando e almoçando. Então isso me dá uma responsabilidade, uma gratificação muito grande. Então o Snap é o mesmo que o Instagram, é doutor por extenso, doutor Baracate, B-A-R-A-K-A-T. Perfeito. E aí o site drdbaracate.com.br está à sua disposição e o telefone da clínica 3057-3047. Muito obrigada, vocês são queridos demais. E eu amei a força e a inspiração de hoje. Obrigada. Vou agarrar. Muito bom te receber, viu? Até a próxima.